E nós vemos agora, então, que fala que ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, ele morreu na cruz realmente, foi sepultado realmente. E nós vamos ver que ele é encontrado agora onde nós deveríamos ser encontrados quando morrêssemos. Cada um de nós pecamos e estávamos destinados a ir ao inferno. E é onde Jesus foi. Na sua morte foi encontrado aí com os ímpios. Além de ser contado ali entre dois ladrões, também o lugar que ele foi, em nosso lugar, ele foi para onde nós deveríamos ir, para o lugar dos ímpios, dos pecadores. Ele desceu ao inferno. Então aqui diz no versículo 9, puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte. Veja bem, sempre tem aí significados. Sua sepultura com os ímpios, então ele estava entre dois ladrões, e nós entendemos aí que os romanos tentaram até sepultá-lo junto com aqueles dois ladrões para igualá-lo, para diminuí-lo, para humilhá-lo. Então dizer que ele era como aqueles dois ladrões. E também entendemos que ele foi para o lugar dos ímpios em nosso lugar, para o inferno. Outra coisa, então aqui fala sobre com o rico na sua morte. Então, também os dois significados. O primeiro significado, que é o significado que a gente enxerga imediatamente, né? É sempre esse significado com os olhos humanos. E o outro significado pela fé, é uma coisa espiritual que você não vê. Então, o primeiro significado aí de rico é sepultura da Arimateia. José de Arimateia é um homem rico, pediu o corpo de Jesus, sepultou, então, uma sepultura bonita ali, uma sepultura de rico. Então, aí fala do rico. Mas nós temos que entender que Jesus foi para onde o rico ia. O rico da parábola que ele mesmo contou, o rico é aquele que ama o dinheiro mais do que a Deus. Vai para onde? Para o inferno. E Jesus foi para lá, para onde o rico também vai. Então tem os dois sentidos sempre aí. E diz que ele foi, mas foi para um lugar que ele não poderia ir, porque na sua boca nunca se achou engano, ele não tinha pecado dele. Ele não fez nada para merecer estar ali naquela condenação e nem para ir para o inferno. Por isso que a Bíblia diz que ele foi justificado em espírito. É como se lá houvesse um tribunal, de repente, de Deus, lá no inferno. E foi dito, o que ele está fazendo aqui? O que ele fez para estar aqui? Não, ele nunca pecou. Então ele foi declarado justo, foi justificado em espírito. E ele ressuscitou, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu Satanás. Tomou de Satanás o poder sobre o inferno. Ele venceu. Porque ele foi para lá, mas em nosso lugar. Ele nunca pecou. Então ele não poderia estar ali, mas ele foi em nosso lugar. E ele então ressuscita. Foi declarado justo diante de Deus, porque nunca pecou. E o seu sacrifício foi o sacrifício agora único, verdadeiro e suficiente para salvar toda a raça humana, desde que cada um se arrependa do seu pecado, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, creia que Ele morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, na verdade, Deus armou aí uma sataneira para Satanás. Quando nós queremos pegar um rato, a gente arma uma ratoeira. Para pegar Satanás, Deus armou uma sataneira. Se Satanás soubesse que Jesus morrendo, ele salvaria a todos nós, ele estaria levando as nossas maldições, nossos pecados sobre ele, ele nunca permitiria isso, ele faria de tudo para Jesus não morrer na cruz. Mas pelo contrário, ele não entendeu nada. Quando ele achou que tinha vencido, na verdade ele tinha perdido. Quando ele achou que tinha destruído o Filho de Deus, na verdade ele tinha sido totalmente vencido, derrotado, e até o poder sobre a sua própria casa ele perdeu. Então, glória a Deus por isso, aleluia. Então cada um de nós podemos ser salvos, perdoados, reconciliados com Deus através dessa morte substitutiva, essa morte vicária, essa morte de Jesus em nosso lugar. Então nós temos esses benefícios
na parte financeira, parte espiritual, na parte material, parte do corpo, das doenças, das enfermidades. Todas as áreas da nossa vida, Jesus levou as maldições, as coisas ruins sobre ele. E agora nós podemos viver com Deus, em comunhão com Deus, e viver melhor, uma qualidade de vida melhor. Todos nós podemos ter. Precisamos crer, precisamos trabalhar para isso, porque não é apenas acreditar e ficar esperando, mas é crer e buscar isso em nossas vidas. E tomar posse da vida eterna, tomar posse das promessas de Deus para nós. Tem as promessas materiais e tem as promessas espirituais. As espirituais são superiores, são muito melhores. Agora existem as materiais, você pega se quiser. Muita gente pega só espiritual e deixa material de lado. Outros estão correndo só atrás da material, esqueceram que as espirituais são superiores, são melhores. Então nenhuma coisa está certa nem outra. Então devemos ser equilibrados aí, buscar. É claro, em primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas espirituais. E as outras coisas Deus acrescenta. Mas devemos acreditar nelas. Senão, não vai ser acrescentado. Não é? Então não existe essa teologia da prosperidade. Mas existe prosperidade para o salvo. Vamos passar agora para o nosso questionário, onde nós estaremos passando por cada ponto da nossa lição da revista Escola Bíblica Dominical, escrita pelo pastor Ezequias Soares. E tendo aí como consultor doutrinário o pastor Antônio Gilberto. Então aí dentro do nosso questionário, primeira pergunta para completar, texto áureo. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Nós já comentamos no início da lição. Vamos à nossa segunda pergunta para completar também dentro da verdade prática. A autenticidade da profecia bíblica pode ser averiguada através de sua precisão e cumprimento fiel e insofismável. Terceira pergunta, introdução. O que constitui-se uma prova incontestável da origem, inspiração e autenticidade divinas dos oráculos dos antigos profetas hebreus? Então, primeiro, o cumprimento das inúmeras profecias bíblicas a respeito dos reis Nabucodonosor, Ciro e Alexandre o Grande. Também das nações do Egito, Assíria e Babilônia, também das cidades de Tiro e Sidom, e especificamente acerca de Israel e Jerusalém. Então, as profecias registradas a respeito de todos esses locais, elas se cumpriram, estão se cumprindo ou ainda vão se cumprir, e a própria arqueologia, os estudos que se fazem aí dentro das coisas que estão soterradas, né? Dos monumentos encontrados, as vasilhas encontradas, os escritos encontrados, principalmente aí vamos ver uma grande descoberta que houve aí em Qumran, então aí nessas cavernas perto do Mar Morto, né? Então são descobertas importantíssimas e que trouxeram a comprovação de que as profecias bíblicas estavam então corretas. E o que estava registrado a respeito desses reis, dessas épocas, nós podemos ver aí no livro de Daniel as profecias principalmente a respeito então desses reinos, simbolizadas aí na estátua, né, que Nabucodonosor viu em seu sonho. E Deus deu a interpretação ao profeta Daniel. Então tudo isso se cumpriu. Também aí o Senhor Jesus Cristo, em seus 2 adventos, do qual uma grande parte teve cumprimento na vida, obra e ministério terreno do Filho de Deus. Então, as profecias a respeito desses reinos nós vimos se cumpriram, existiram essas épocas, esses reinos, e as profecias a respeito de Jesus, do seu nascimento, da sua vinda, do seu ministério, da sua morte, ressurreição, já se cumpriram também em Jesus Cristo. E ainda temos as outras que vão se cumprir. Então são provas que realmente as profecias são legítimas. Número 1, aí, o desprezo do Senhor. Número 4, como é a apresentação do Senhor em Isaías 52? Então aí diz, eis o meu servo operará com prudência. Isaías 52,
13. Então ele é apresentado como servo, ele veio para servir, não para ser servido. Na pergunta 5, como era a mensagem do Senhor? Então ele veio trazendo qual mensagem? Então uma das singularidades do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo foi exatamente o teor de sua mensagem, João 7,46, que atraía as pessoas.